Esse talvez seja um dos vídeos mais difíceis de eu fazer. No vídeo anterior eu expliquei um pouco sobre a minha história baseada nos 5 pilares e como eu estruturei esse canal. Agora eu tô entrando numa outra seara, o dia do meu infarto. Então fica comigo, pois eu vou explicar para você como que aconteceu esse infarto aos 18 anos de uma forma inusitada e inspiradora. Buenas, meus caros, sejam muito bem-vindos ao canal Sistema Empreendedor. Eu me chamo Daniel e hoje vou contar um pouco sobre o dia do infarto. No vídeo anterior eu expliquei um pouco sobre a minha história e hoje vou estar trazendo para vocês sobre esse dia tão inusitado. Mas antes, já deixa o like aqui, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que precisa se inspirar e ter um motivo aí para seguir os 5 pilares, ou pelo menos tá cuidando um pouco mais da sua vida, ok? Então, pessoal, hoje é um vídeo sem roteiro, tá? Pode ser que fique redundante, pode ser que fique um pouco chato, pode ser que fique bem abrangente, mas eu quero estar trazendo aqui exatamente um pouco da minha história, mas baseada também na inspiração aqui para vocês. Não sei se vocês lembram no vídeo anterior, quando eu falei que fui movido a ir trabalhar no hospital, certo? Eu posso dar um passo anterior a isso, falar sobre a questão de que eu sempre fui muito ligado a Deus, eu sempre fui muito esforçado com relação ao esporte e saúde, resgatando um pouco do que eu falei anteriormente. Pois bem, eu posso dizer que graças a isso que eu fui movido a trabalhar no hospital. Eu comecei lá como maqueiro, certo? E durante 2 meses eu exerci a função, aprendi bem e comecei a trabalhar com muita inspiração, muita vontade, porque eu sempre tive a ideia de fazer o melhor, independente de onde você esteja. E não sei se você sabe, o maqueiro é o cara que leva as pessoas dentro do hospital para lá e para cá, seja por maca, seja com cadeira. A minha função era levar dos locais para o raio-x e do raio-x de volta para os locais. Essa é a função do maqueiro dentro do raio-x lá. Eu entrei nesse hospital para fazer esse trabalho e entrei numa vaga ali suprindo as folgas, férias e tudo mais. Então meu horário mudava muito, acabava que um dia eu fazia o horário da manhã, outro dia o da noite e por aí vai. A partir do 3º mês, comecei a sentir uma dor no peito, algo incomum. Como é que era essa dor? Era como se havia algo mastigando o peito, fazendo com que doesse muito e eu não tinha tantas forças assim. Aconteceu várias vezes, tanto no trabalho quanto fora do trabalho. Isso até é um alerta aí para você que sente algum tipo de dor nesse sentido. A minha era mais ou menos no meio do peito. Então, aí para quem não sabe, o coração, ele se concentra a maior parte mais no meio do peito. Aí eu comecei com essas dores, elas duravam entre 15 a 30 minutos no máximo e passava. Como eu fazia esportes, fazia bastante esporte, então tinha dias que eu fazia 4 horas de natação e 1 hora e pouco de basquete à noite, um treino forte, às vezes eu sentia dores. Então, para mim, era comum algo doer no momento que eu fazia esforço. Aí foi que aconteceu 2 vezes, 2 episódios muito distintos. Uma vez eu estava jogando futebol e foi um dia que eu estava um pouquinho frio, aqui na minha região ela é um pouco mais fria, e eu fiquei no time sem camiseta. Aí que eu comecei a sentir essa crise de dor. Eu pensei, vai durar 15, 30 minutos no máximo, vai passar. Pena que a gente ia jogar só 1 hora e pouco, 2 horas no máximo ali, e eu ia perder boa parte. Então pedi para ir pro gol e fiquei lá. Aquela dor ficou remoendo. Passou o tempo do futebol e por eu ter ido pro gol, ela deu uma reduzida, mas continuou doendo. Foi então que eu fui para casa, era um local próximo da minha casa e começou uma dor muito forte, a ponto de eu ter que ir para uma emergência do hospital lá. E essa foi a primeira vez que eu fui para lá e o que os médicos falaram lá no hospital foi que é uma dor comum. Eu fiz uns examezinhos, raio-x e alguns outros exames que não condizia com o que eu tinha dito da dor, mas
Fui lá e fiz esses exames e eles disseram que quando eu tivesse dor, para tomar um AS ali, vocês acreditam nisso? Tomar um AS e ficar parado um pouquinho que ia passar. Eu, já achando que era algo da minha cabeça, fui para casa aquele dia, vida que segue, normal. A segunda vez que deu essa crise de dor muito forte, a ponto de não ser 15, 30 minutos e eu não aguentar, foi uma outra vez que eu era sócio de um clube aqui na cidade onde eu moro, e aí fui lá na academia e depois eu fui nadar. E talvez nesse processo de na academia, nadar, e é engraçado, pessoal, quando você sente frio, parece que está mais propenso a sentir dores no coração. Não sei explicar o porquê disso, mas eu fiz academia, eu lembro de ter descido pra natação, tirei lá a camiseta e tal, fiquei de sunga ali, né, pra nadar, que eu nadava por conta, né. Eu fui tomar a ducha e daí começou a dor, eu pensei, não, eu não vou ir. Aí eu tomei um banho ali, me arrumei e fui para casa. Aí começou a dar muito forte e eu acabei indo para emergência. E novamente acabei ficando aquele tempo na emergência, observação, depois foi liberado para ir para casa. E eu já estava pensando, é coisa da minha cabeça. É algo que eu vou precisar tratar depois, ou vou precisar começar a ter mais calma. Eu sempre fui uma pessoa aversa a ir ao médico, aversa a procurar algum tipo de ajuda, seja psicológica, seja da parte física. E para quem talvez fica se perguntando, mas nunca foi investigado, eu fiquei investigando durante esses 2 meses, indo em vários cardiologistas que diziam, toma só uma AS e vai para casa, achavam que era bobagem, porque eu tinha um corpo de certa forma definido, forte, e aí eles achavam que podia ser coisa da minha cabeça. E eu não os culpo, porque cada vez que eu ia fazer os exames davam ótimos, aptidão excelente nos testes de esteira, tudo bem. Por quê? Porque naquele momento não estava trancando ali a artéria, então acabava que eles não conseguiam pegar no momento que estava acontecendo aquilo. O que acontecia muito era trancava uma artéria e depois liberava sozinha, porque a gente tem anticoagulante natural no corpo e, enfim, vida que seguia. Daí como eu tomava o AS é um anticoagulante e liberava a artéria. Então era isso que acontecia. Para vocês aí que estão assistindo o vídeo, não é correto tomar remédio sem prescrição médica. Eu sei que muitas pessoas fazem isso, e só para deixar um adendo aqui que eu não estou incentivando esse hábito. Ok, foi aí então que lá no meu serviço eu acabei trocando o turno da manhã, que eu estava cobrindo um horário da manhã, aí eu ia fazer por um mês o horário da noite, do qual eu estava gostando muito e tal. Eu estava num momento bem bom, onde a noite era mais tranquila, então os estresse não iam ocorrer. Eu estava pensando, tá tudo resolvido, pois não vai mais acontecer as crises. Então foi aí que começou. A partir de agora vai acontecer uma série de eventos aqui que eu vou contar para vocês, que se você acredite ou não, eu digo que foi uma questão em que Deus interferiu, certo? Então fiquem aqui comigo que eu vou contar para vocês. Era um dia normal. Eu tinha feito já o horário da noite no dia anterior do hospital. Eu dormia até mais tarde, dormia até 10, um pouco, 11 horas da manhã. A minha mãe havia saído, não me pergunte para onde. Então eu morava com a minha mãe, né, nessa época, para quem não sabia. Eu tinha aí meus 18 anos e estava com a minha mãe. E ela havia saído de casa e ela deixou a comida pronta, eu fui lá almoçar com o tempo. Nessa época eu me adiantava bastante, então almocei, né, cedo e deixei tudo pronto, lavei a louça, deixei tudo arrumada a casa, não me pergunte porquê, me deu uma vontade de arrumar lá, arrumei meu quarto, tudo, deixei tudo certinho. 15 para 5 eu começava a trabalhar, ou seja, 4h45. Eu fui para a parada, percebo nos horários aqui, 3h10. 13h10 eu cheguei na parada, eu fiquei ali em torno de 10 minutos esperando o ônibus. Pensa bem, o ônibus viria em torno de 3h20 e aí para eu poder ir até o hospital e começar a trabalhar 15 para as 5. E foi aí que começou o episódio. Na parada havia uma criança e uma mãe. Essa criança, ela não obedecia a sua mãe, o que começou a me, de uma certa forma, irritar, mas internamente estava ali na minha, não dei bola, não falei, não olhei, não fiz nada. Aquilo começou a, de uma certa forma, me irritar, vendo aquela cena, e a mãe também não fazendo caso de chamar a atenção da criança, enfim, ela ia na rua e fazia. 3h20 chegou o ônibus.
na parada. Não entendi, mas talvez eu tenha pegado um ônibus que chegou muito adiantado, enfim. Ele demorava o percurso algo em torno de 30 minutos até 40 para chegar no local, porque o ônibus vai parando e faz muita volta. Esse dia ele foi parando mais ainda, ele parou em locais para bater o pneu, para verificar como é que está o ônibus, coisas rotineiras que os motoristas fazem. E antes de eu entrar no ônibus, começou aquela dor. Aí eu pensei, o gatilho foi eu ter visto a criança, ter me irritado, enfim, é só me acalmar aqui que vai passar. Sentei e esperei e ia respirando profundamente, achando que era coisa da cabeça. Mas começou a aumentar gradativamente. E gradativamente, o ônibus, que era para demorar o seu percurso em torno de 30, 40 minutos, demorou 1 hora para chegar na parada onde eu ia descer. Quando chegou na parada, estava naquela situação crítica de dor extrema. E, não sei se vocês sabem, pessoas aí que já sofreram infarto podem comentar. Quando você começa a sentir a dor do infarto, e aqui é um ponto bem importante para quem tem ansiedade, para quem tem pânico, síndrome do pânico, algo assim, que é um pouco diferente, tá? Aqui estão as diferenças, porque eu já também senti ansiedade, crise de ansiedade e tudo mais, e eu consegui entender a diferença. Quando você está infartando, teu coração começa uma dor muito forte e falta de ar, coisa que a ansiedade faz também. Mas você perde as forças no braço, as forças na perna, você fica extremamente cansado e você começa a ficar de uma certa forma mais confuso, mais você não consegue raciocinar porque internamente, biologicamente, o coração está concentrando, o corpo está concentrando o sangue no coração, ele está tentando resolver um problema e com certeza, consequentemente, você vai perdendo o sangue para os outros locais do corpo, acaba por perder o foco e acabar não conseguindo ter o controle de tudo, certo? Do teu corpo. Ok, então eu desci na parada, depois dessa 1 hora, já não tinha mais forças no braço, não tinha mais forças nas pernas, mas me esforçando muito para caminhar, eu fui meio que cambaleando, eu tinha a visão um pouco turva nesse momento, eu não enxergava direito, mas consegui ir 2 quadras para chegar no hospital, caminhando. Foi aí que eu me batia nas pessoas, que eu tentava desviar, eu caminhava também de um jeito não tão certo, o que me levou a me colocar no lugar das pessoas. Deviam estar imaginando que eu estava bêbado, drogado, sei lá. Imagine um jovem caminhando desse jeito. O preconceito das pessoas é bem grande. E eu também não as culpo, porque a gente acaba julgando sem saber. Porém, eu cheguei lá no hospital na entrada dos funcionários, e a gente sempre tem que entrar pelos funcionários para ir para o seu setor. Eu não conseguia mais caminhar, eu cheguei lá, sentei para ver se eu descansando um pouco melhorava, não, só estava piorando. Nesse momento eu senti ele bater na minha cabeça, o coração bater na minha cabeça, pulsando forte, e aqui parecia que ele ia sair do peito, certo? Eu avisei a guarda que fica lá na recepção dos funcionários, que ela fica organizando ali, né, tudo, o pessoal que chega, orientando e tudo mais. Ela prontamente já ligou para minha chefe. A minha chefe, que é enfermeira, né, a enfermeira que é chefe do setor de raio-x, mandou eu ir para a emergência. E aqui começa os eventos espirituais que eu posso dizer. A ida para a emergência foi muito rápida, coisa que no hospital grande, que é onde eu trabalhava, é um pouco difícil de acontecer. Então, da portaria dos funcionários até a emergência, eles foram se comunicando por rádio e conseguiram me levar lá rapidamente para a emergência, muito rápido mesmo. Eu digo que é questão de 1 ou 2 minutos eu estava lá na emergência. Parabenizo esse pessoal porque eles fazem parte de terem salvado minha vida e me levaram para a emergência. No momento que eu cheguei na emergência, já me deu um enjoo e só deu tempo de eu falar, eu preciso vomitar. Eles me trouxeram aquela cuba e eu já acabei vomitando na cuba, basicamente muito, porque eu recém tinha almoçado. E com isso me colocaram numa maca. Eu já comecei a gritar de dor nesse momento. E foi aí que eu fechei os olhos, comecei a gritar. Aí eles me tiraram o calçado, me tiraram camisa e tudo ali. Que eles fazem um procedimento para poder medicar e pulsionar a veia. Rapidamente, o Odair, que é um técnico de enfermagem que estava no dia desse ocorrido, lá na emergência, ele era conhecido por pegar veias muito rápido. Então ele pegou muito rápido a minha veia, no braço, aqui ainda, aqui assim. Aqui assim, ó, que é um lugar mais incomum de pegar, ele pegou e já botou um remédio para dor ali. No que ele botou um remédio para dor via intravenosa, deu uma aliviada. Quando eu abri o olho, tinha trocentos enfermeiros e residentes ao meu redor. E o que aconteceu nesse dia? Tinha um residente de cardiologia.
esse residente, que não é comum também, tá, pessoal, ter residentes especializados. Normalmente tem um pessoal que faz o estágio médico, né, na emergência. Nesse dia estava esse residente, Dr. Rafael. Eu não me lembro o sobrenome dele, mas eu lembro do nome dessa figura ali utilizada por Deus para agilizar tudo. Então ele percebeu que estava estranho, já ligaram para o setor de ecocardio para fazer esse exame. Nesse momento tinha acalmado a dor, continuava doendo, parecia que tinha um bicho mastigando meu coração, mas estava tranquilo, estava medicado, estava melhor. Quando eles me levaram para fazer o ecocardio, e aí tá outro sinal, sala estava livre, então em 5 minutos eu estava lá da emergência, e o setor de ecocardio é perto de onde eu saí lá da portaria dos funcionários. E aí foi aí que eles fizeram, o doutor fez o exame, até foi de uma forma mais desconfortável, porque eu fiquei de lado, aí começava a doer, falava, tá doendo, até talvez tenha sido um pouco chato, mas os médicos já entendem esse lado, certo? E aí que o médico fez o exame, olhou pra mim e falou, eu preciso te fazer uma pergunta e preciso que você seja sincero. Você é usuário de drogas ou faz uso de bebida alcoólica frequentemente? Aí eu olhei pra ele e falei, não, eu não bebo e também nunca usei drogas. Eu lembro de ter falado pra ele ainda, eu sou um atleta, porque a recém tinha saído dos treinos de basquete, natação ali, e pra poder começar a trabalhar, né? Então eu recém estava atleta, vamos dizer assim, e quando ele falou, não, mas é estranho, tem certeza? Você não usa drogas mesmo? E eu falei, doutor, não uso mesmo. Ele olhou pro doutor Rafael, que era o residente que estava lá na emergência, e falou, vamos levar pra hemodinâmica, liga agora. E aí ele foi pra lá. Só que eu escutei ele falar de longe lá com o Dr. Rafael, que ele falou assim, esse menino tá infartando, vamos buscar melhorar esse quadro dele para depois questionar e fazer as perguntas para ver o que tá acontecendo de fato ou fazer os exames. E aí em 1 minuto foi ligado, aqui tá um segundo sinal, tá? Foi ligado para a hemodinâmica, estava livre a sala da hemodinâmica. Não me pergunte se eles conseguiram na hora ou se eles fizeram, enfim, estava livre. Subi lá fazer e o doutor, esse eu sei o nome inteiro dele porque foi a figura que, vamos dizer, mais salvou a minha vida, Dr. Norberto Toaza Duda. Ele já faleceu, atualmente ele é falecido, mas foi quem salvou a minha vida nesse dia. Eu tenho, além da gratidão de todo mundo envolvido, a maior gratidão para esse médico, não querendo, né, desmerecer os demais. Teve enfermeiros, teve muita gente ali na hora. Então eu subi, eu estranhei, aquela sala parecia cirúrgica, olhei para o médico, ele falou, calma, tranquilo, você só vai fazer um exame aqui porque está começando a obstruir uma artéria e eu preciso fazer esse exame para poder te ajudar e vai aliviar a tua dor e tudo mais. Foi aí que eles pediram para eu passar para essa maca. Eu não sei se vocês sabem, a hemodinâmica ela funciona da seguinte forma, eles passam um catéter no braço ou na perna para vir até o coração, através das veias, artérias, enfim, e aí fica um aparelho fazendo uma espécie de raio-x para ele enxergar onde é que está ali indo o catéter, certo? E com isso ele consegue até tirar fotos. Foi aí que ele falou, eu vou passar esse fio, como você é novo, eu vou passar pelo pulso, mas se eu não conseguir pelo pulso, vai ser pela virilha que eles passam, eles entram ali com o catéter para subir até o coração. Eu falei, tudo bem, ele falou, você vai ficar acordado, tá? Fica tranquila, e vai poder olhar para aquele monitor. Enquanto ele estava falando comigo, ele abriu já o buraco aqui, muito rápido. Esses caras são fera demais. E aí passou o catéter. Eu senti passando no braço, você sente o caminho do catéter. Quando chegou no coração, eu só tenho essa lembrança de olhar para o lado da tela do que ele falou para que eu podia acompanhar e simplesmente apagar. Nesse momento acontece algo muito espiritual, algo que talvez muitas pessoas duvidem, talvez muitas pessoas que estão assistindo aí acabem não acreditando ou ainda falando que eu só estou fazendo isso para, sei lá, conseguir audiência, que conseguir like, mas eu fiquei 2 a 3 minutos morto em cima da maca ali de hemodinâmica e eu nunca compartilhei isso com ninguém. Eu vou explicar essa parte mais espiritual para vocês, então quem não quiser ver,
pode pular para os finalmente. Mas eu fiquei num limbo. Para quem não sabe o que é um limbo, né? É um nada, assim, num lugar vazio, tudo escuro. É como se você estivesse flutuando e eu estava sendo empurrado por alguma força, ok? Nesse momento é como se tu estivesse no meio de uma escuridão total e eu sendo empurrado por uma força em uma direção mais ou menos assim, ao olhar para cima. E essa direção era uma porta. Imagine essa porta aqui, com luzes só nas laterais, certo? Nas laterais aqui. Então, essa porta tinha essa luz que muito forte ali, e eu só enxergava isso. Para vocês entenderem, imagine como se fosse um sonho, que ele corta momentos e vai para lá, vai para cá. Então, nesse momento eu estava indo em direção a essa porta e eu escutava a voz do médico. O médico falando lá no fundo, assim, tipo, eu escutava baixinho: Daniel, reage, Daniel. Aí eu olhei para trás, assim, me esforcei para olhar para trás, também era escuro, mas eu escutava essa voz como se estivessem me chamando. Nesse momento, cortou, imagine no teu sonho ali, saiu dessa cena e eu fui pro lado do meu corpo e vendo aquela cena, os médicos falando no meu ouvido ali. Só que nesse momento eu não escutava nada ali do que eles estavam fazendo, gritando e indo para lá e para cá, desesperados. Eu olhei pro lado esquerdo, eu enxerguei o meu irmão assistindo toda essa cena. Através do vidro é possível ver, né, a sala. E ele assistindo tudo isso, até acho que foi bem complicado para ele, né, ver toda essa cena ali. Mas eu tava ali do lado do meu corpo, me enxergando. Na verdade, ele tava desse lado e o corpo tava aqui. Então, tipo, eu enxergava meu corpo ali, e aí vem essa luz. E quando falou Daniel, eu olhei e eu não consegui olhar, pessoal. Eu simplesmente achei muito forte a luz, mas estava escutando. Aí que falou comigo: Daniel, você vai ter, a partir de agora, uma escolha, onde você vai poder escolher se vai querer voltar ou não. Para voltar, você vai ter que passar por um esforço imenso, vai ter que ter um motivo muito grande, vai ter que ter uma vontade muito grande de voltar, porém, você já sabe que vai ter muitos obstáculos pela frente, vai ter que ser resiliente. Basicamente, estava dizendo que eu ia ter que passar por muito esforço, tanto para voltar, quanto depois que eu voltar na minha vida, eu ia ter que ter muita força de vontade. E ia precisar me aproximar um pouco mais das coisas que valiam a pena, certo? E foi aí que cortou de novo, saí daquela cena e eu já tava nesse limbo de novo. Voltei pro limbo e essa luz estava me acompanhando e ela falou assim que eu precisava escolher entre fazer muito esforço e voltar ou seguir para essa porta. Agora essa porta já estava bem perto de mim e dessa porta eu lembro de sentir uma paz, uma coisa muito boa, uma coisa que eu não sei explicar. É como se você tivesse, sei lá, no seu melhor momento ali, tomando talvez um sol no rosto e vem aquela brisa, aquela sensação boa de estar ali pleno, sem precisar de nada além disso. E aí foi nesse momento, quando eu cheguei bem perto da porta, que parece clichê, parece muito clichê, mas passou todos os melhores e os piores também momentos da minha vida, aqueles momentos que eu fiquei feliz, que eu aprendi coisas, sem mentira, lembranças de, sei lá, quando eu tinha 4 anos de idade, que eu fui tirar uma foto com a minha avó, e veio lembranças de que momentos que eu caí, me machuquei, me veio muitas lembranças de momentos específicos da vida, tudo isso passando ali muito rápido na minha cabeça. E aí foi um momento que essas visões que foram passando na minha cabeça, só que imaginem que eu não estava mais ali naquela frente daquela porta, eu estava vivenciando cada momento da minha vida que passou lá atrás. Então era como se eu estivesse naquela hora, naquele momento.
e foi que eu olhei pra minha família, e aí que eu, já muito perto da porta, eu dei um grito muito forte e voltei pra vida. Decidi voltar pra vida. Eu falo que eu decidi porque foi uma decisão mesmo. Eu resolvi voltar porque parecia que ainda não estava completo, ainda tinha um propósito. Eu voltei gritando. Aí os bastidores, enquanto estava acontecendo toda essa parte ali espiritual, eu diria, eu fiquei algo em torno de 2 a 3 minutos ali morto, vamos dizer, e nesse momento eles deram 2 choques, só que eles não estavam esperando que eu infartasse. Então, o desfibrilador que faz os choques estava bem longe na sala, eles tiveram que pegar correndo e dar aqueles choques de desfibrilador para eu voltar. Foi a seco, então queimou minha pele. Quando eu voltei, eu lembro de ter voltado com um grito tão forte que eu me levantei, aí eles me puxaram de volta. Aí o doutor estava desesperado. Nos bastidores ali que eu estava escutando ele falando bem baixinho, ele estava gritando no meu ouvido, eu escutava muito baixinho a voz dele. Então a gente escuta a pessoa quando está desacordado, eu tenho plena certeza disso. Então, eu voltei gritando ali de dor, senti muita dor aqui no peito, eu perguntava se eu estava bem, eu falava, não sei como é que eles entendiam que eu estava com oxigênio aqui já na boca, e eu falava muito enrolado assim, falava totalmente enrolado, a língua parece que estava dura, mas eles me entendiam. Aí eu perguntava se estava bem, eu falei, não, eu tô bem, só tô com uma dor aqui no peito. Mais tarde, quando eu fui olhar meu peito, estava com o músculo aqui em cima, aqui, ó. Então mexe muito com o corpo, é um choque bem forte. Enfim, detalhes técnicos aí, o pessoal pode estar até comentando, quem estiver olhando aí dos médicos. Mas, após essa questão, eu fui para recuperação. Eu era o único jovem de 18 anos da recuperação, até tinha um cara que brincou comigo e falou, nossa, cara, você me deixou feliz aqui, porque eu tenho 35 anos, estou aqui, achei que eu era muito novo para estar aqui, e você com 18 está aqui. Após isso, acabei indo pro quarto, né? Depois ali de passar, acho que, se eu não me engano, uma noite ali na recuperação. Tem informações que eu não me lembro precisamente, tá? E aí fui pro quarto e, enfim, eu posso até dar mais detalhes se vocês quiserem, mas eu fiquei 23 dias internado. Pelo médico do coração já estava liberado, em 3 dias ali já poderia ir para casa, mas entrou uma outra doutora, uma oncologista, ela acabou pegando o meu caso e tendo que investigar. Ela é conhecida por investigar as coisas a fundo e descobrir de fato o que está acontecendo, ou seja, não desistir do paciente, né? Foi aí que eu descobri uma doença chamada trombocitemia essencial, é uma doença mieloproliferativa. Então, o que acontece no meu corpo? Desde criança eu tenho essa doença, desencadeou aos 18 anos, eu tenho muita plaqueta no sangue. Uma pessoa normal tem até, aqui eu tô falando tudo sem roteiro, tá pessoal, sem pesquisar nada, mas pode ter até em torno de 399 mil plaquetas, se eu não me engano, ou 350 mil plaquetas. Eu, nesse dia, estava com 800 e poucas mil plaquetas. E o que aconteceu para eu ter infartado, para vocês entenderem? Como eu falei no vídeo anterior, né, eu resisti ao infarto essa 1 hora até chegar lá no hospital e ficar todo esse tempo, que foi rápido até chegar na hemodinâmica e infartar, deu 1h30, 1h25 minutos por aí, por conta de eu ter feito muito esporte, de eu não ter bebido e nunca ter me drogado. Então foi sempre uma vida bem regrada, uma vida saudável que me salvou aos 18 anos. Quem diria? Pois existe uma explicação biológica que a pessoa não tem todos os vasos sanguíneos formados ali, ainda, né? E parece estranho, mas o coração, quando vai ficando mais velho, ele vai se formando esses vasinhos justamente para suportar algo que vai trancar alguma artéria ali. E aí então se tranca, vamos dizer, aqui, aí tem os outros vasos que vão irrigando ali no coração e consegue resistir mais. Então vamos dizer que uma pessoa mais idosa é mais preparada para o infarto do que uma pessoa nova. Ou seja, aos 18 anos uma pessoa infartar é muito fulminante. E eu só fui salvo, vamos dizer assim, por conta de condição de saúde e por conta de ter infartado na hemodinâmica. Então, todos esses fatos que ocorreram aqui, que eu contei para vocês, foram fatos, na minha opinião, onde Deus colocou a mão, certo?
E aí, também para ter acontecido o infarto, no dia eu estava com pouco anticoagulante, então deficiência da proteína S no corpo também. Foi por isso que eu comecei a partir daí fazer o acompanhamento com a doutora, tomando remédios anticoagulantes e um quimioterápico via oral, que é para justamente ele matar as plaquetas ali do sangue, para poder reduzir e ficar mais normal. Com isso eu trato com essa doutora em várias consultas aí, e o cardiologista mais espaçado, né, só para ver como é que estão as coisas. Hoje eu tenho uma parte do coração morta e aí o resto do coração acabou batendo por si só. Momentos que aconteceram depois do infarto é que o coração acaba ficando batendo descompassado, daí tu tem pressão alta, pressão baixa, enfim, várias coisas foram acontecendo. E não menos importante, né, o médico chamou minha mãe, explicou que a rotina ia mudar, a partir de agora eles iam ter que investigar a questão do infarto, mas que ele teve eu morto nas mãos dele. E isso impactou muito ele, o que depois eu fui a fundo. Tentei várias vezes conversar com ele, agradecer, mas a rotina dele era muito corrida, mas eu conversei com a secretária dele, depois eu continuei trabalhando no hospital como office boy, porque não podia fazer tanto esforço, né, após o infarto. E aí eu ia nos consultórios e acabei indo no consultório dele. A secretária falou, é você então, o rapaz novo que infartou. E nesse dia ele até veio aqui no consultório, né, saiu do hospital para ir no consultório dele, só que ele pediu para cancelar todas as consultas, ele não estava bem. A minha mãe mesmo fala que no dia que ele foi conversar com ela, ele estava até difícil de conversar, certo? Então, o que eu quero com esse vídeo, tá, pessoal? Trazer um pouco da minha história, da minha vulnerabilidade e também mostrar que, cuidando da sua vida, você acaba se salvando, vamos dizer assim, seja no âmbito espiritual quanto no âmbito mundano, né? Então, basicamente, é um vídeo sem roteiro. Me desculpe se eu me enrolei ou se eu me estendi demais, mas se vocês querem mais algum detalhe, querem conversar sobre algo ou querem que eu entre em algum detalhe, comentem aqui embaixo. E aproveitando que vai comentar, né, já deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com uma pessoa aí que você acha que precisa tomar um certo choque de realidade, que, enfim, não está cuidando da sua vida e você gostaria de ver a pessoa bem, porque é o que eu digo, pessoal, você é livre para tomar qualquer decisão na sua vida, mas é importante que você saiba que cada decisão vai levar a um resultado lá na frente. Às vezes é imediato, às vezes não. Também, para esse vídeo, eu não vou deixar a meta de like, como é uma coisa mais pessoal, eu vou deixar livre aqui. E por hoje é isso, pessoal. Foi difícil estar trazendo essa história para vocês aqui, talvez eu tenha me esquecido de algum detalhe. Valeu demais pela sua presença, muito obrigado pelo seu acesso e tchau. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Mas tá difícil.